A paz de Cristo a todos, tudo bom? Estou gravando esse vídeo hoje para falar de um evangelho anátema que tem sido levantado nas redes sociais e que está dentro da linha preterista. É um ensinamento que eles dizem que não existe mais pecado, que o pecado ele é um legado da lei e que como nós estamos na graça, então não existe mais pecado para o cristão, que Cristo ele tirou o pecado do mundo, então não existe mais pecado. Então, eu gostaria de falar assim, da palavra dentro do seu conceito etimológico. Pecado, segundo o dicionário Aurélio, ele significa falhar, cometer erros, cometer falhas. Já segundo o dicionário Strong, de concordância exaustiva da Bíblia, que é um dos melhores dicionários léxicos que existe, a palavra hamartia, que quer dizer pecado, do grego, se refere a você errar o alvo, cometer um delito, desobedecer a Deus, desobedecer ao mandamento divino, desviar-se do caminho reto. Então o Strong ele é mais abrangente. E essas coisas de você errar o alvo, desobedecer a Deus, isso não existe. Isso não existia só na lei. Isso existe até nos dias de hoje. Muitos se desviam, muitos erram, cometem falhas. Então não existe, não é um conceito somente da lei. Isso existe até hoje, né? Então eles dizem, com base em João 1,29, que diz ali que o Cordeiro tira o pecado do mundo. Então eles entendem que ali realmente Jesus tirou o pecado do mundo, então não existe mais pecado no mundo. Olha só que maravilha, né? Não existe mais pecado. Vou dormir com as minhas portas abertas. Então, eles usam desse texto para dizer que não existe mais pecado. Mas o que acontece? João ali está fazendo uma analogia de como era nos tempos da lei. Ele trata Jesus como um cordeiro, porque nos tempos da lei, pegava-se um cordeiro, imolava esse cordeiro para o perdão dos pecados do povo. E aquele povo ele era absolvido. Nós vemos isso no livro de Êxodo, nós vemos isso em Levítico 4, Levítico 5. Em vários textos do Antigo Testamento, em que se fazia a expiação do pecado imolando um cordeiro. Aquele povo ele era perdoado dos seus pecados, era absolvido dos seus pecados, mas isso não queria dizer que não existia mais pecado entre o povo. O povo continuava pecando, mesmo após a expiação. O que Cristo fez foi acabar com o sacrifício. Hoje em dia, nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque Cristo já morreu por nós, e o Cordeiro deu a sua vida pelo mundo. Hoje em dia, nós somos justificados em Cristo. É só você dobrar o seu joelho no chão e orar que você é perdoado. Você não precisa mais fazer sacrifícios. Isso que consiste do Cordeiro tirar o pecado do mundo. Não quer dizer que você não vá pecar mais, mas quando você peca, através do seu pedido de perdão, você é perdoado. O que João está tratando ali é sobre a propiciação do pecado. O que é uma propiciação? É quando você obtém o perdão de Deus, obtém o perdão divino. Isso é uma propiciação. Como é que o pecado acabou? Não existe mais pecado na graça? Se o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é o pior dos pecadores. Quando João fala que ele tirou o pecado do mundo, o verbo grego ali usado, airó, significa remover, tomar para si, apoderar-se do que você tomou. E Cristo ele tomou sobre si os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de pecar. Segundo eles, Paulo, ele foi o único apóstolo que recebeu a revelação de Jesus Cristo, a revelação da graça. Só que o mesmo Paulo que eles citam, também fala que era o pior dos pecadores, em 1 Timóteo 1,15. Paulo diz, lá em Romanos 7, que quando ele erra, não é ele, e sim o pecado que habita nele. Paulo diz em 1 Coríntios 6, para você fugir do pecado da fornicação. Então, como é que não existe pecado? Se o próprio apóstolo deles fala que existe pecado. Eles usam também Hebreus 9, 26, quando o texto diz que Cristo ele aniquilou o pecado.
né? Ou seja, então o pecado está aniquilado, não existe mais pecado. Só que o autor de Hebreus, ele usa o substantivo atétesis, que não quer dizer, não faz menção a um extermínio do pecado, e sim que ele foi afastado, ele foi rejeitado, ele foi abolido no sentido de que perdeu a sua eficácia. Paulo, em momento nenhum, ele fala, nem Paulo, nenhum dos apóstolos fala que não existe mais pecado. Paulo fala que nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, porque fomos libertos em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Todavia, nós pecamos, mas não somos escravos mais de nossas ações, porque nós somos libertos. Eles dizem também que existem dois tipos de evangelho, com base em Gálatas 2,7, quando Paulo lhe fala que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro foi confiado o da circuncisão. Ou seja, segundo ele, são dois evangelhos distintos um do outro. Só que se você continuar na fala de Paulo, no versículo 8, Paulo vai dizer que os da circuncisão eram os judeus e os da incircuncisão eram os gentios. Pedro foi encarregado de pregar para os judeus e Paulo foi encarregado de pregar aos gentios. Paulo não faz distinção de evangelhos, Paulo faz distinção de povos. O evangelho é um só. Então eles falam que os demais apóstolos pregam o evangelho da lei, né? E Paulo o evangelho da graça. Eles acham que graça concerne só aos gentios. A graça abrange tanto os judeus como os gentios. Paulo fala em Colossenses que é um povo só. Não existe essa distinção entre judeus e gentios. O povo é um só que foi ligado por Cristo. Não existe distinção. Paulo é bem enfático quanto a isso lá em Colossenses. Dizem que somente o apóstolo Paulo que recebeu a revelação da graça. O próprio Paulo refuta eles. Lá em Efésios 3,5, Paulo fala que os apóstolos receberam a revelação de Jesus Cristo e não somente ele. Apóstolo Paulo fala também em Efésios 2,20 que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e não somente nele. Então, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático. O apóstolo Paulo, ele não descarta os outros apóstolos na revelação divina. Ele é muito bem enfático ao dizer que todos os apóstolos têm a doutrina de Jesus Cristo. Eles dizem também que a epístola de João, ela é dos tempos da lei. Eles rejeitam a epístola de João, a primeira epístola de João. Eles falam que é uma epístola da lei. Todavia, em toda a epístola, não só essa, mas em todas as 3 epístolas de João, em nenhum momento João ele aborda termos da lei. Ela é uma carta totalmente doutrinária para a igreja. Inclusive, um dos pais da igreja que teve convivência direta com o apóstolo João, o nome dele é Papias, ele fala que João, ele era uma voz ativa, constante nas igrejas. João, ele viveu em Éfeso, e muitas das suas cartas, elas rodavam todas as igrejas da Ásia. Quem nos testifica isso é Irineu de Leão, dos pais da igreja, no século II, que teve convivência, que foi discipulado pelo discípulo do apóstolo João. Ele fala que todas as cartas, todas as epístolas dos apóstolos eram usadas para doutrinar as igrejas e não somente a epístola de Paulo. E sabe por que eles rejeitam a epístola de João? Porque lá em 1 João 1, versículo 8, diz assim, que se você diz que não tem pecado, você engana-se a si mesmo, e a verdade não está em você. É por isso que eles rejeitam essa carta, por causa disso. Porque João, ele refuta esse pensamento, que se você não tem pecado, você engana-se a você mesmo, e não existe verdade em você. Como é que eles vão aceitar uma carta dessa? Claro que eles vão rejeitar. É óbvio que eles vão rejeitar uma epístola que refuta o pensamento deles. E eles não só rejeitam
a carta de João, a epístola de João, eles rejeitam todo o versículo que diz que existe pecado. Eles rejeitam toda epístola, todo versículo que corrobora a existência do pecado. Eles picotam os textos da Bíblia, isolam textos do contexto, eles deturpam etimologias para dizer que não existe pecado. Eles são iguais os gnósticos do século II. Como os gnósticos faziam? Os gnósticos, segundo nos relata Ireneu de Leão, eles picotavam a Bíblia, todos eles mutilavam a Bíblia, e todo texto que falava do corpo de Jesus, da forma corpórea de Jesus, eles excluíam. Mesma coisa eles. Todo texto que fala do pecado do homem, mesmo após a graça, eles excluem. Eles são os gnósticos do século XX. Eles falam que serão um sistema religioso, mas eles criaram um sistema pior para eles entraram no sistema do Geraldo Moraes, um cara que segue a doutrina de um jesuíta católico, um padre que viveu no século XVII, a qual afirmou que Jesus voltou no século I, em 70. Eles se julgam fora do sistema, mas criaram um sistema pior e entraram nele. Então, esse é um tipo de evangelho anátema. É o evangelho que não tem sustento nas Escrituras. Eles usam textos isolados, picotados, para sustentar as suas teses. Todo texto que afirma que o homem é pecador, eles excluem esse texto. Eles só vivem apenas de textos isolados. Eles descartam todos esses textos. Os próprios textos de Paulo, a qual Paulo afirma que é pecador, a qual Paulo manda você fugir do pecado, eles dizem que esse texto, eles excluem esse texto da Bíblia deles. Não existe esse texto. Então, eles são os gnósticos do século XXI. Cuidado com esse evangelho anátema. Toda religião que deturpa textos, tira textos do contexto, para mim isso é uma seita, igual a seita gnóstica do século XXI. Então fique com essa palavra e cuidado com esse evangelho anátema, evangelho que não tem palavra, evangelho que picota a Bíblia para sustentar achismos. Então é só isso que eu queria dizer. Fique com essa palavra e a paz de Cristo a todos.